Então, vamos começar a nossa live. Deu a hora aqui, certo? Seja bem-vindo e bem-vinda. Vocês estão ao vivo. Quem for chegando e quem assistir também posteriormente, certo? Aqui quem fala é Marley, certo? Eu sou professor de meditação e autodidata também nessas questões do espírito, né, da psique, da psicologia, e medito já faz alguns tempos e a gente está aí treinando sempre, né, aprendendo sempre e passando a nossa experiência para frente, né? Então, a live que eu escolhi, o tema é falar sobre a empatia, certo? A empatia principalmente na questão das instituições, certo? E se tratar do campo da saúde, que é um campo necessário para a gente, né? E eu extraí essa live, né? Baseei nesse livro aqui, Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, psicólogo, PhD, e tem muitas coisas interessantes nesse livro, e eu peguei um trecho para falar sobre essa questão da assistência emocional, certo? Então, a gente vai começar aqui lendo e comentando. Quem quiser comentar também, fazer alguma pergunta, tá certo? Na medida do possível, a gente vai respondendo. Então, quem quiser também deixar um comentário, que está assistindo aí a live gravada, certo? Também a gente faz o possível aí para responder. Então, vamos começar aqui por o item, que ele falou assim, o título do item é A aplicação da inteligência emocional na assistência clínica. Então, a gente vai ver o quanto é importante a questão da inteligência emocional, principalmente quando a gente está nesse período aí, que a gente está sujeito a isso, né? Passar por período de enfermidade ou está fazendo consultas também, certo? A gente vai ver o quanto é importante a assistência emocional, a empatia, através dos profissionais de saúde, certo? E também vamos falar o quanto é importante as práticas de relaxamento, como a da meditação, para aumentar a nossa saúde, para melhorar a nossa saúde, certo? Então, a gente vai conversando, vai lendo e vai conversando ao longo da live, certo? Então, vamos falar aqui. Ele começa dando um exemplo de uma pessoa que foi fazer um check-up, certo? De rotina, né? Então, ele diz assim: no dia em que um check-up de rotina detectou sangue em minha urina, meu médico me mandou fazer um exame em que me injetaram uma tintura radiativa. Fiquei deitado numa mesa enquanto uma máquina de raio-x produzia sucessivas imagens do avanço da tintura pelos meus rins e bexiga. Então, quando a gente está fazendo exames, né, às vezes dá aquela solidão, né, aquela coisa, e a gente sempre chama uma pessoa, né, quando pode, né, então tem uma pessoa para ir com a gente. Tem aquele momento ali de tensão, às vezes a pessoa vai com medo, né, vai estar sentindo dor estranha. Então ele estava nessa situação, certo? Boa noite, Gilmara, seja bem-vinda. Então, continua. Eu tinha companhia no exame. Ele tinha uma companhia, certo? Que era um amigo dele íntimo, que era médico, e por acaso estava na cidade por alguns dias e ofereceu-se para ir ao hospital com ele. Ficou sentado na sala enquanto a máquina de raio-x, num trilho automático, rodava e buscava novos ângulos de câmera. Zumbia e soltava estalidos, zumbia e soltava estalidos, aquela coisa, né, rotineira aqui. O exame levou 1h30. No finalzinho, um nefrologista entrou correndo na sala, apresentou-se às pressas e saiu com as chapas. Não voltou
para me dizer o que elas mostravam. E aí, você se colocar no lugar dessa pessoa, você já está tenso ali, vai fazer um exame. De repente, o médico entra na sala, pega lá a chapa lá dos raios-x e sai correndo. Então, o que é que você pensa numa hora dessa, se o médico tem esse comportamento e não diz nada a você? Então, o cara ali já estava tenso, né? Já tinha histórico, né, de doença na família, e ele também estava pensando que estava com essa doença, né? Então, veio aquela explosão ali na mente, né, de preocupação. Pelo menos ele estava com um amigo dele ali para consolar ele, né? Então, quando ele diz, né, quando estávamos saindo da sala de exames, meu amigo e eu passamos no nefrologista. Sentindo-me abalado, né, ele disse que estava abalado, e um pouco tonto por causa do exame, não tive a presença de espírito de fazer uma única pergunta que permanecera em minha cabeça durante toda a manhã, mas meu companheiro, o médico, fez. O amigo dele fez a pergunta ao médico porque ele estava sem condição de fazer a pergunta a ele, né, o que é que estava acontecendo ali. Então, o amigo dele, o médico, disse: doutor, o pai do meu amigo morreu de câncer na bexiga. Ele está ansioso para saber se o senhor viu algum sinal de câncer nas chapas. Era essa pergunta que ele tentou fazer, mas não estava conseguindo, porque ele estava tão tenso ali na hora, né? Então, para você ver a questão da mente, né? E também a questão da atenção do profissional ali na hora de fazer um exame, né? Então, o nefrologista disse: nada de anormal. Então, foi a sucinta resposta do nefrologista, que corria para seu próximo compromisso. Olha só, ele chegou apressado na sala, pegou lá a chapa e saiu correndo, porque estava apressado para ir para outro compromisso. E o que é que despertou no paciente ali, né? Então, ele montou toda aquela catastrofização ali, toda aquela montanha ali de coisa negativa e pessimista, né? E quando foi ver, na realidade, não era nada. Então, tem aquela questão de alívio, né? Mas o que é que essa história, esse fato que aconteceu diz, né? Então, para a gente ter atenção, né, se colocar no lugar da pessoa ali que a gente está atendendo. Então, isso é para qualquer profissional, né, qualquer instituição, né? A gente tem que ter atenção da pessoa ali, tem que se colocar. E aí, isso é o que se trata da empatia, né? Saber o que a pessoa ali está sentindo na hora. Saber se comportar na frente das pessoas, né, que você está ali atendendo. Então, ele continua: minha incapacidade de perguntar o que mais me importava acontece 1000 vezes por dia em hospitais e clínicas de toda parte. Ele diz que é uma coisa banal. Um estudo de pacientes em sala de espera constatou que cada um tinha uma média de 3 ou mais perguntas a fazer ao médico. Mas quando saíam do consultório, 1,5 de apenas dessas perguntas eram respondidas. Essa constatação revela uma das muitas formas como as necessidades emocionais dos pacientes ficam sem atendimento pela medicina moderna. Perguntas não respondidas alimentam a incerteza, medo e catastrofização e levam os pacientes a não seguirem prescrições que não entendem plenamente. Então, pode até, se a pessoa tiver uma doença ali, pode até agravar a situação, né? Então, há muitas formas de a medicina expandir sua concepção a respeito do que é saúde, para nela incluir a vivência afetiva da doença. Por exemplo, os pacientes poderiam receber, de forma rotineira, informações essenciais para os cuidados que terão consigo mesmos. Há hoje programas de computador que permitem a qualquer pessoa acessar a literatura médica
relativa às doenças específicas, que possibilita que os pacientes fiquem em igualdade de condições com os seus médicos e que, portanto, tomem decisões com base em informação científica, né? Hoje a gente tem muita informação, né? Então, outra abordagem são os programas que em poucos minutos, ensinam aos pacientes a serem mais eficazes nas suas perguntas, que farão aos médicos para, quando tiverem 3 perguntas a fazer, saírem do consultório com 3 respostas. Então, hoje já está mais avançada essa questão para ajudar o paciente, né? Então, os momentos em que os pacientes enfrentam uma cirurgia ou exames invasivos e dolorosos são de muito. Alguns hospitais têm criado instruções pré-cirurgia que ajudam a aliviar seus temores e lidar com seus desconfortos. Por exemplo, ensinando aos pacientes técnicas de relaxamento. Então, como eu falei no começo, técnicas de relaxamento, como a meditação. Então, a meditação como quem já assistiu minhas lives, já assistiu os vídeos, ou conhece a meditação, sabe que ela faz a gente observar os nossos pensamentos sem julgamentos e sem se envolver, né? Desfocar dos pensamentos negativos, perturbadores, para focar num ponto específico, ou fazer ao contrário, né? Também autossugestões positivas para a gente elevar o nosso padrão vibratório e pensar em coisas positivas, né? Então, ela ajuda a gente a ficar equilibrado, desviar ali dos pensamentos e focar no ponto específico. E geralmente a gente foca na respiração, né? E é até importante a gente respirar de maneira correta, né? Que é a respiração diafragmática, que é com essa parte da barriga aqui, e não com a parte do tórax, né? Que aqui fica a pressão e aumenta a ansiedade. Então, a gente começa a prestar atenção na respiração e ficar mais tranquilo, né? Então, vai ajudar na questão da cirurgia e também na questão do pós-cirurgia, né? Que, como muitos falam, né? É a parte mais complicada, né? A questão do pós-operatório. E na questão da terapia, né? Para a recuperação ali do paciente, que é muito importante. Então, deixa eu ver aqui, deparei. Respondendo às suas perguntas muito antes da cirurgia e dizendo-lhes vários dias antes o que provavelmente sentirão durante a recuperação. Ele está falando aqui dos médicos atenciosos, né, do pessoal aí da saúde, que explica o que a pessoa vai passar na questão da cirurgia e da pós-cirurgia. Então, a pessoa já fica preparada para aquele momento. Não é aquelas coisas que faz nas pressas, né? A pessoa tem dúvida do que está acontecendo e ninguém responde nada. Então, começa aí a criar coisas que não existem na mente. Nossa mente é muito presunçosa, então a gente começa a catastrofizar aí a questão, né? Então, ele fala aqui que o resultado, né, os pacientes recuperam-se da cirurgia numa média de 2 a 3 dias antes do previsto. Olha só como isso é importante. Então, por isso que eu usei esse tema, né? A empatia aumenta a saúde, que essa atenção que o profissional dá ao paciente vai ajudar na recuperação do paciente, né? Então, acaba aí até diminuindo aí os dias, né, de recuperação. Então, ser paciente no hospital é uma experiência tremendamente solitária e de desamparo. Mas alguns hospitais já começaram a projetar quartos onde membros da família podem ficar com os pacientes cozinhando e cuidando deles como o fariam em casa. Um passo progressista que, ironicamente, é rotina em todo o terceiro mundo.
Então, a gente não vê muito isso aqui no Brasil, né? O exercício de relaxamento ajuda os pacientes a lidar com parte da angústia que trazem os sintomas e também com as emoções que podem estar provocando ou exacerbando esses sintomas. Como eu disse, você pode até estar ficando pior ali, piorando a doença por conta dessa questão da falta de atendimento, da falta de preparamento ali para essa questão, né? E equilíbrio emocional. Então, precisamos de atendimento, tanto físico, né? Que a pessoa está ali para cuidar ali do corpo físico, como o emocional. Então, infelizmente, alguns profissionais de saúde vê a pessoa ali como corpo, né? Então, como eu já falei e sempre falo aqui, né, nos meus conteúdos, que nós somos um espírito e temos um corpo. E não o contrário, nós somos um corpo e temos uma alma, como muitos pensam. E outros pensam que a gente só é um pedaço de carne, né? Que quando morre, acabou-se tudo lá e enterra e pronto. Mas não é bem assim, né? Então, graças a Deus, está tendo esses profissionais que estão tendo esse olhar, essa visão para a questão emocional, para a questão espiritual também, né? E estão vendo melhora nisso, né? De tratar essa questão. Um modelo exemplar é a Clínica de Redução da Atenção de John Kabat-Zinn, no Centro Médico da Universidade de Massachusetts, que oferece aos pacientes um curso de 2 meses e meio de meditação e yoga. Imagina aí, você vai para uma clínica e tem curso de meditação e yoga. Como é legal essa questão desses profissionais atenciosos, né? A ênfase é na tomada de consciência dos episódios emocionais à medida que ocorrem e no cultivo de uma prática diária que proporciona profundo relaxamento. Então, a gente, quando medita, a gente vai fazendo também o autoconhecimento, despertando o conhecimento de você mesmo, né, da criatura. Então, a gente vai também identificando as nossas emoções, sentimentos, pensamentos e vai tendo noção de toda essa questão espiritual, de quem somos nós em essência. Então, a meditação, ela é muito profunda, né? Isso aí é uma das principais características da meditação. É esse mergulho interior, é esse autoconhecimento, certo? O relaxamento é um efeito da meditação, certo? Então, é muito importante essa questão da prática de relaxamento. Então, ele diz que nos hospitais produziram vídeos do curso que podem ser vistos pelos pacientes. Uma dieta emocional muito melhor para os acamados que a gororoba habitual das telenovelas. Relaxamento e yoga também fazem parte do programa inovador para o tratamento de doenças cardíacas criado pelo Dr. Dean Ornish. Após um ano desse programa, que incluía uma dieta pobre em gordura, os pacientes com problema cardíaco severo, o suficiente para merecer uma ponte de safena, na verdade, revertiam a acumulação das placas que obstruíam as artérias, para você ver como isso é importante, a questão do relaxamento, certo? Então, vai revertendo aí esses sintomas, né? Sintomas sérios, né? Como a gente pode ver, ditado por pessoas sérias, né? Estudado por pessoas sérias, por profissionais sérios. Então, o Dr. Ornish diz que o curso de relaxamento é uma das partes mais importantes do programa. Como de Kabat-Zinn, aproveita o que o Dr. Herbert Benson chama de resposta
de relaxamento, o oposto fisiológico da estimulação da atenção, que contribui para um amplo espectro de problemas clínicos. Então, eles estão dando atenção à questão emocional e estão vendo que se tratar a questão da emoção é revertido aí vários casos ali, quadros danosos. O quanto é importante a questão do equilíbrio emocional. Finalmente, há o valor terapêutico adicional do médico ou enfermeiro ou qualquer profissional de saúde empático, sintonizando com os pacientes, capaz de ouvir e de se fazer ouvir. Esse tipo de conduta constitui-se numa assistência centrada no relacionamento, na aceitação de que o relacionamento entre médico e paciente é em si um fator importante. Esses relacionamentos seriam mais prontamente estimulados se a formação médica incluísse algumas ferramentas básicas de inteligência emocional, sobretudo a autoconsciência e as artes da empatia e do saber ouvir. Olha como isso é importante. Ter autoconsciência emocional, saber a questão das suas emoções, que cada emoção ali significa para você. Saber identificar as emoções em você, saber equilibrá-las e saber identificá-las nos outros, que no caso é a empatia, né? E saber ouvir, como isso é importante. Então, para os psicólogos Peter Salovey e John D. Meyer, que eles foram que começaram nessa questão dos estudos sobre inteligência emocional, eles falam da empatia, né, que é reconhecer emoções nos outros, como eu disse, que diz assim, a empatia é uma capacidade que se desenvolve na autoconsciência emocional, como eu disse, ter conhecimento das suas próprias emoções, é a aptidão pessoal fundamental. As pessoas empáticas estão mais sintonizadas com os sutis sinais do mundo externo que indicam o que os outros precisam ou o que querem. E isso as torna bons profissionais em qualquer campo que seja, né? Que a gente está falando aqui da saúde, mas no ensino, no campo assistencial, nas vendas, na administração, qualquer canto que seja. A pessoa identifica ali o que a pessoa está passando, está querendo ali, está precisando, e também aprende a ser proativo, né? Não deixar que a pessoa venha ao seu socorro, pedir seu socorro. Você identifica o que a pessoa está precisando ali e você vai lá e ajuda a pessoa. Então, como é importante essa questão da empatia. Continuando, se alguém quiser comentar, fique à vontade, tá certo? E a gente vai conversando. A qualidade é um razoável. Não, peraí. A gente vai falar agora sobre o poder curativo do apoio emocional, que é muito importante esse item aqui. Em As Alegres Aventuras de Robin Hood, Robin aconselha a um jovem discípulo: conte-nos seus problemas e fale livremente. Uma enxurrada de palavras sempre ameniza as mágoas do coração. Está falando aqui do desabafo, né? Como isso é importante. É como abrir as comportas de uma represa que está transbordando. Este exemplo de sabedoria popular faz sentido. O desabafo é um bom remédio. A corroboração científica do conselho de Robin vem de James Pennebaker, psicólogo da Universidade Metodista do Sul, que demonstrou, numa série de experimentos, que, quando as pessoas expressam os sentimentos que as mais perturbam, o efeito clínico é benéfico. O método dele é muito simples. Pede às pessoas que escrevam
durante 15 a 20 minutos por dia, pelo período mais ou menos 5 dias, sobre, por exemplo, as mais traumáticas experiências que já tiveram, ou alguma preocupação premente. O que as pessoas escrevem podem ficar só para elas mesmas, se quiserem, né? Então, é importante essa questão. Para quem não consegue meditar assim, sem precisar de escrever, então pode ser uma alternativa também, certo? Eu, por exemplo, como eu trabalho aqui com esses assuntos, né, de meditação, psicologia, ciências mentais, aí da atração, eu sempre escrevo frases, né? Eu sempre coloco frases aqui, frases motivacionais também nos Reels, né? Que eu posto nas semanas. E também, para mim, é uma terapia, né? Porque aquilo ali é o que está vindo de dentro de mim. Então, eu sou o primeiro ali a ler aquela mensagem ali que eu estou montando, né? Como um quebra-cabeça, né? Então, às vezes fica mais fácil de você se entender quando você escreve, você organiza suas ideias, porque as ideias ficam voando aqui na mente. Então, quando a gente joga ali para o papel, a gente consegue, ali é como a gente tivesse com quebra-cabeça, ou também pintando um quadro, fazendo uma música, né? Que escrever é uma arte, né? Então, a gente vai formando ali, de repente forma um corpo, um texto, e a gente reflete sobre aquilo. Eu não simplesmente copio aquilo ali e jogo só para ganhar visualização. Aquilo ali me ajuda muito, que está dizendo do meu íntimo, o que é que eu estou passando ali. E também reflito na questão que tem gente que está passando pelo que eu estou passando e eu faço isso para ajudar. Né? O que eu uso para me ajudar, para eu superar os meus problemas, eu passo isso para frente, né? Através dessa minha forma de expressão. Né? Então, eu sempre desejo que quem lê essas frases, quem assiste meus vídeos, né, seja abençoado e possa aproveitar, né, para melhorar também. Então, é para isso que a gente está aqui, ajudar a melhorar o mundo. Então, continuando, o resultado dessa confissão é impressionante. Melhor função imunológica, quedas significativas de atendimento em centros de saúde nos 6 meses seguintes, menor falta ao trabalho e até melhor função enzimática do fígado. Ele está falando aqui dos benefícios que a questão do desabafo ali, da escrita, né, acontece. Né? Então é uma coisa muito eficaz. Né? Então, além disso, aqueles em cujos textos haviam mais sinais de pensamentos turbulentos foram os que obtiveram maior melhora na função imunológica. A pesquisa revelou um padrão específico como a forma mais saudável de extravasar sentimentos perturbadores. Primeiro, expressar um alto nível de tristeza, ansiedade e raiva. Qualquer sentimento perturbador que o tema evocasse. Depois, no decorrer dos dias seguintes, tecer uma narrativa identificando algum significado no trauma ou esforço. Ele fazia a gente refletir, né, quem ali, né, estava participando, fazer refletir no que escrevia. Não era só escrever ali, jogar as palavras e pronto. Então, você escrevia e ia refletir sobre aquilo. E até a questão do autoconhecimento, a questão também de você achar uma resposta ali para a sua pergunta, para a sua questão, certo? E, inclusive, eu lancei um vídeo, certo? De meditação para acalmar as perturbações mentais, para ajudar a equilibrar, a controlar os pensamentos e emoções, certo? Inclusive, a gente vai fazer no final dessa live essa meditação, mas eu vou deixar um card aqui, tá certo? Para a pessoa que estiver assistindo pelo YouTube, depois quiser fazer esse exercício de meditação isoladamente, tá certo? Então,
Esse processo óbvio se assemelha ao que ocorre na psicoterapia. Na verdade, as constatações de Pennebaker sugerem porque outros estudos mostram que pacientes que recebem a ajuda psicoterápica, além de intervenções cirúrgicas ou tratamento clínico, muitas vezes obtêm melhoras mais significativas em suas condições clínicas do que os que recebem apenas tratamento clínico. Né? Ele já identifica que tem melhora as pessoas que participam dessas terapias, que fazem essas terapias. Talvez a melhor demonstração do clínico do apoio emocional esteja nos encontros de grupo da Faculdade de Medicina da Universidade de Stanford, destinado a mulheres com avançado câncer metastático no seio, após um tratamento inicial que muitas vezes incluíra cirurgia. O câncer dessas mulheres voltara a espalhar-se por todo o corpo. Era uma questão de tempo, clinicamente falando, para que a doença, expandindo-se, as matasse. Mas o próprio Dr. David Spiegel, eu acho que diz assim, que fez o estudo, ficou espantado com as constatações, o mesmo acontecendo com a comunidade médica. As mulheres com avançado câncer no seio, que participavam regularmente das reuniões, sobreviviam 2 vezes mais que aquelas que portavam a mesma doença, mas que as enfrentavam sozinha, para você ver a questão do falar, né, e ter alguém para ouvir a sua questão ali, como isso é importante, porque está acumulando aquela coisa dentro da pessoa ali, e tem a questão das doenças psicossomáticas, né, que começa ali com as emoções. Às vezes é uma mágoa, às vezes é um perdão ali que está faltando, a pessoa perdoar alguém, né? Às vezes é medo de alguma coisa, e isso aí fica martelando o nosso corpo físico até virar uma doença, né? E às vezes até um câncer. Isso é muito, muito estudado, certo? Por cientistas, a questão da doença psicossomática. Isso é muito sério, né? Então a gente precisa cuidar do espírito, da nossa mente, né? Das nossas emoções, sentimentos, pensamentos. A gente tem que estar tentando manter o máximo possível de equilíbrio físico, emocional e espiritual. Então, todas as mulheres receberam a assistência clínica padrão. A única diferença era que algumas também participavam dos grupos, onde podiam desabafar com outras que entendiam o que elas estavam passando e estavam dispostas para ouvir os seus temores, dor e mágoa. Provavelmente essas pessoas já tinham passado também por doenças difíceis e entendiam o que a pessoa ali estava passando. Isso é que é empatia de verdade, né? A pessoa entende ali que está passando, e como é bom a pessoa ter alguém para escutar, para entender você, né? Então já libera aquela angústia, aquela coisa ruim ali que você está guardando. Então isso já ajuda na recuperação ali, melhora muito na recuperação. Então, para muitas delas, aquele era o único lugar onde podiam falar abertamente sobre os seus sentimentos, porque as pessoas com quem conviviam temiam referir-se ao câncer e à morte iminente. As mulheres que frequentavam os grupos viveram, em média, mais 3 anos e 1 mês, enquanto que as outras morreram, em média, em 1 ano e 7 meses. Ainda a expectativa de mais de 1 ano e meio da pessoa que estava fazendo ali essa questão dessa terapia em grupo. Um ganho em expectativa de vida para esses pacientes maior que qualquer remédio ou tratamento clínico. Como disse o Dr. Jimmy
Holland, oncologista psiquiátrico e chefe do Sloan Kettering, eu acho que Kettering é um nome bem grande aqui em inglês, Memorial Hospital, né, que chama? Um centro de tratamento de câncer na cidade de Nova York. Todo paciente de câncer devia frequentar um grupo desse tipo. A verdade, se os efeitos produzidos pela participação em grupos de apoio desse gênero pudessem ser produzidos por uma determinada droga, ele está comparando aqui, né? Os laboratórios farmacêuticos estariam todos atrás de fabricar essa droga, né? Porque foi uma melhora muito significativa essa questão da terapia, né? Como isso é importante. Então, agora a gente vai ler o último item aqui, que ele dá umas medidas, né, de melhora para melhorar a questão do atendimento, né, principalmente na questão do atendimento médico, do atendimento na saúde, tá certo? Deixa eu só tomar um pouco de água aqui. Ele começa assim: essas medidas são um começo, mas para a medicina ampliar seus horizontes e neles inserir o impacto das emoções, devem-se levar a sério duas grandes aplicações das descobertas científicas. Primeira, ajudar as pessoas a lidar melhor com os sentimentos incômodos, como a raiva, a ansiedade, a depressão, o pessimismo e a sensação de solidão. É uma forma de prevenir doenças. Não só prevenir, como também você tratar disso, você se recuperar, né? Como a gente viu aqui. Como os dados mostram que a toxicidade dessas emoções, quando crônicas, equivale ao hábito de fumar. Ele está comparando aqui essa questão desse vício, né? Que é um vício, você ficar aí, vamos dizer assim, cutucando essas emoções, né, é equivalente a fumar, é equivalente a um vício físico. Então, uma das maneiras de fazer isso e que se refletiria na saúde pública seria transmitir as mais básicas aptidões da inteligência emocional às crianças, de modo a torná-las hábitos para toda a vida. Outra estratégia preventiva e que geraria dividendos seria ensinar o controle de emoção às pessoas que idosas vão se aposentar, uma vez que o bem-estar emocional é um dos fatores que determinam se a pessoa idosa declina ou floresce. Ele fala a questão, a pessoa vai se aposentar, né? Aí tem aquela questão de vir as doenças, né? Da velhice. Então, ele está falando aqui da gente se prevenir. Não é só porque vai se aposentar que vai se entregar ali, vai esperar morrer, né? Vai se entregar à morte. Então, fazer exercício, né? Procurar algum trabalho social que tenha condição de fazer, né? E seguir vivendo até Deus chamar para o mundo espiritual, né? Então, ele dá o terceiro alvo aqui, que seriam as chamadas populações de risco, os muito pobres, as mães solteiras que trabalham fora, os moradores de bairro com alto índice de criminalidade e outros tais, que vivem sob extraordinária pressão no dia a dia, e que por isso poderiam obter ganhos do ponto de vista clínico se soubessem lidar com o custo emocional dessas tensões. E a segunda medida que ele diz aqui muitos pacientes podem oferir imensos benefícios
quando a assistência clínica é acompanhada de assistência psicológica. Embora o fato de um médico ou enfermeiro oferecer conforto e consolo a um paciente angustiado já seja um grande passo em direção a uma assistência mais humana, é possível fazer mais. Acontece que, muitas vezes, a oportunidade de prestar assistência emocional se perde na maioria, como se perde na maneira como hoje é praticada a medicina. Este é um ponto cego para a medicina. Apesar dos crescentes dados sobre a utilidade clínica do atendimento, há carências emocionais, além dos indícios que sugerem a ligação entre o centro emocional do cérebro e o sistema imunológico. Ele fala aqui da questão, como eu estava falando, né, da mente e corpo, né, espírito e corpo, que tem tudo a ver, né? Então, muitos médicos continuam céticos acerca da importância das emoções de seus pacientes em termos clínicos, descartando qualquer sinal a favor como sendo trivial, folclórico, como periférico, ou pior, com exageros de alguns poucos que querem se promover. Então ele está dizendo aqui dos médicos que não estão nem aí se você está ali sofrendo emocionalmente com a questão da sua doença. Ali eu passei atendido. Né? Infelizmente, né, existe esses médicos que, não só médicos, profissionais de saúde, ou em qualquer lugar, que não está nem aí para as suas emoções. Né? Infelizmente, existe muito. Mas, como eu disse, a gente tem que fazer a nossa parte, e eu estou aqui fazendo a minha parte, divulgando isso para já incentivar quem for profissional aí de qualquer área, principalmente da saúde, ter mais atenção, porque também você é um espírito que está no corpo, né? Um ser humano também que vai um dia precisar de um atendimento, certo? E vai querer, logicamente, ser bem acolhido, ser bem atendido, né? Então, para a gente prestar atenção nessa questão e deixar o mundo mais humanizado, vamos dizer assim. Então, embora cada vez aumente a procura por uma medicina mais humana, esta está em vias de extinção. Aqui é a visão dele, certo? Eu achei uma visão um pouco pessimista, mas é a visão dele. É claro que ainda há médicos e enfermeiros dedicados que dispensam aos pacientes uma atenção carinhosa e sensível, mas a própria cultura em mudança da medicina, à medida que se submete cada vez mais a imperativos empresariais, faz com que este tipo de assistência seja cada vez mais difícil de ser encontrado. Mas pode haver um ganho comercial na medicina humanística. Há indícios de que tratar perturbações emocionais nos pacientes é economicamente vantajoso, sobretudo na medida em que impede ou retarda o início da doença, ou ajuda os pacientes a obter alta mais depressa. Como eu disse no começo, né, a questão das terapias integrativas, né? Então, posso até falar do sistema de saúde do Brasil, né, que está tendo aí as terapias integrativas. Então, isso aí já é um avanço, eu vejo como um avanço, né? Então, sobretudo na medida em que impede ou retarda o início da doença, ou ajuda os pacientes a obter alta mais depressa. No estudo de pacientes idosos com fratura de bacia na Faculdade de Medicina MT Sinai, na cidade de Nova York, e na Universidade do Noroeste, foi constatado que os pacientes que eram tratados da depressão, que é uma doença séria, além do tratamento ortopédico normal, deixaram o hospital uma média de 2 dias antes. A economia total para as centenas de pessoas, de pacientes que estavam ali, foi de 97.361 dólares,
em despesas médicas, ou seja, teve uma economia grande aí essa questão. Então a gente vê o efeito dessa questão das terapias integrativas, né, da assistência emocional, quanto é importante. Essa assistência extra também deixa os pacientes mais satisfeitos com seus médicos e com o tratamento. No emergente mercado médico, onde os pacientes muitas vezes têm a opção de escolher entre planos de saúde concorrentes, os níveis de satisfação, sem dúvida, entram na equação dessas decisões muito pessoais. Experiências frustrantes levam os pacientes a buscar assistência em outra parte, enquanto as agradáveis se traduzem em fidelidade. A pessoa, quando é atendida, seja lá qual for a instituição, seja lá onde for, quando a gente é bem atendido, a gente tem vontade de voltar naquele lugar, né? Então, isso é uma coisa lógica, né? Acrescente-se, finalmente, que a ética médica exige uma abordagem humanística. Um editorial do jornal Journal of the American Medical Association, ao comentar uma comunicação científica sobre o fato de a depressão aumentar 5 vezes a probabilidade de morte após o tratamento de um ataque cardíaco, observa a clara demonstração de que fatores psicológicos como a depressão e o isolamento social distinguem os pacientes de doenças cardíacas como de alto risco. Significa que seria antiético não começar a tratar esses fatores. O que as constatações sobre as emoções e a saúde estão a dizer é que não mais é adequada a assistência médica que ignora, olha só, como as pessoas se sentem quando convivem com a doença crônica ou séria. É hora de a medicina tirar um proveito mais metódico da estreita ligação que existe entre emoção e saúde. O que hoje é exceção poderia e deveria e deve ser a tendência geral de formar uma medicina verdadeiramente assistencial e esteja ao alcance de todos. No mínimo, tornaria a medicina mais humana. E, para alguns, pode apressar o curso da recuperação. Ter compaixão, disse um paciente, em carta aberta a um cirurgião. É mais do que segurar a mão. É o equivalente a um bom remédio. Então, fica essa reflexão dessa live de hoje. Eu espero que ajude a gente ter mais essa noção de empatia. Saber que está ali uma pessoa, um ser humano, ali, precisando de atenção, de assistência emocional, né? Então, se você procurar o que é que significa ser humano, o primeiro exemplo que vai aparecer lá é médico, né? Então, é ser bondoso, né? Médico vai aparecer lá o primeiro exemplo de um ser humano. Então, tentar aí preservar essa questão, né? Amplificar cada vez mais a questão da empatia, né? Da compaixão, né? Se colocar no lugar do outro. Então, a gente vai finalizar a nossa live com o exercício que eu falei, né? É uma meditação para acalmar as perturbações mentais, né? Para a gente aprender a lidar com a mente, aprender a lidar com os pensamentos e com as emoções, com os sentimentos, tá certo? Então, vamos nos preparar. Se quiser fazer deitado, com o corpo deitado, pode fazer também, certo? Fica à vontade. E se quiser fazer sentado, o corpo sentado também, pode fazer. Importante, se for deitado, deixa o corpo em linha reta e tente não dormir. E se for fazer sentado, tente deixar a coluna o mais reta possível,
para ficar confortável, certo? E haver a circulação energética entre os centros de força, né? Que é conhecido como chakras, certo? E quem for deitar, deixa as palmas da mão para cima também, a questão energética também, certo? Para ficar também mais confortável. Então vamos respirar de maneira confortável, tranquila, sentir a respiração, tentar respirar com a parte do abdômen, certo? Livrar a tensão do tórax, que é a maneira correta da gente respirar, que é a respiração diafragmática. Quando inspira, a barriga vai para frente, quando expira, a barriga retorna. Tá certo? Então vamos inspirar, relaxar um pouco. Deixa eu tomar só um pouco d'água. Então, inspirando, expirando tranquilamente. Vamos relaxando. Esquecer um pouco os compromissos mundanos e vamos estar presente em nossa própria vida. Então pode fechar os olhos tranquilamente, continue respirando, sentindo a respiração fluir. O ar entrando, o ar saindo tranquilamente. Nesse momento, você agora vai ficar na posição de espectador ou espectadora da sua própria mente. Tente apenas assistir à sua mente como se estivesse assistindo a uma tela de cinema. Você apenas observa, sem julgar e sem se envolver emocionalmente com os seus pensamentos. Agora, retorne tranquilamente sua atenção só para a sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo tranquilamente. Respire com consciência. Agora, retorne à sua posição de espectador ou espectadora da sua própria mente. Não julgue, nem se envolva com seus pensamentos. Apenas observe eles.
Analise se seus pensamentos estão te levando para o futuro ou estão te levando para o passado. São pensamentos de desejos ou pensamentos de medos? Não se envolva, apenas assista a eles. Agora retorne gentilmente sua atenção para a sua respiração, inspirando e expirando tranquilamente. Treinar esse retorno é muito importante porque cada vez mais que a gente desenvolve ele, mais a gente desenvolve o domínio sobre os nossos pensamentos. Continue respirando tranquilamente. Respire com consciência. Agora voltamos à posição de espectador ou espectadora da sua própria mente. Nesse momento, tente lembrar de um fato agradável que você viveu na sua vida. Aquele momento em que você sentiu a emoção da alegria. Procure no seu arquivo mental esse momento de contentamento. Se aparecer vários, apenas focalize em um. Escolhendo esse momento alegre e prazeroso, pode se envolver com ele. Tente sentir aquela mesma emoção que você sentiu naquele momento, aqui no agora. Apenas deixe-se envolver com essa cena que está na sua mente, como se estivesse revivendo ela agora. Agora, volte gentilmente sua atenção
para a sua respiração. Inspirando e expirando tranquilamente. Treinar esse retorno nos ajuda a aumentar o domínio sobre as nossas emoções. Respire com consciência. Neste momento, estamos chegando ao final desta meditação. Retorne sua atenção aos poucos para o tempo presente, para o agora. Sinta a temperatura do ambiente em que você está. Ouça os sons externos. Mexa suas mãos, seus pés. Alongue seu pescoço. E quando se sentir à vontade, pode abrir os olhos tranquilamente. E sinta essa sensação de alívio e paz que a meditação proporciona. Esses são os efeitos benéficos da meditação, do exercício de relaxamento. Então, chegamos ao final de mais uma live, graças a Deus. Quem aí está no YouTube, deixa aí o seu like, compartilhe esse assunto importante, quem você conhece, que precisa saber, certo? A humanidade precisa sempre saber desses assuntos que é muito importante para todos nós, para ajudar no progresso da humanidade, certo? Deixe um comentário também, tá certo? Fique à vontade. E se ainda não segue o nosso Instagram, o perfil é o mesmo, nome, né? Meditação com Marley. Eu posto mensagens, certo? Semanais, 3 vezes por semana, faço os reels, né? Com mensagens motivacionais, mensagens que ajudam a gente a refletir e a melhorar a nossa vida, a nossa qualidade de vida, certo? Então, quem está aí no Instagram, deixa aí o seu coraçãozinho, compartilhe com seus amigos, precisam, certo? Deixe seu comentário também. E se ainda não é inscrito no canal Meditação com Marley no YouTube, tem um link na bio, se inscreve aí e ajuda aí a promover o nosso canal. Compartilhem, tá certo? Então, só tenho a agradecer pela sua paciência, agradecer a Deus e muita paz.